pessoal do Felicidade dá Trabalho. A gente está aqui, direto do Rio Innovation Week, gravando mais um episódio do nosso podcast com uma convidada super especial, né, tá? Muito especial. Ela é presidente do Future is Now, um hub de networking estratégico que conecta grandes lideranças da nova economia. Ela é conselheira, mentora, embaixadora do Switch Club, o business club de grandes líderes empresariais. Ela é palestrante, apresentadora e consultora especializada em network de impacto. Bem-vinda, Laís Macedo. Obrigada, que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, meninas. Muito Laís, bom ter você com a gente. muito contente. E a Thaís te apresentou com todo o seu currículo, né? Tudo aquilo que a gente vê, que a gente acompanha no LinkedIn. Quem é a Laís além do LinkedIn? Adoro. Bom, eu brincava assim, antes eu falava, eu sou mineira por criação, paulista por vocação. Não, eu sou mineira por criação e mineira por vocação. Eu gosto muito desse lugar, desse relacionamento autêntico do mineiro. Acho que ali germina esse meu lugar de conexão com pessoas. Então, eu cresci em Minas, né? Fiz 18 anos, mudei para São Paulo. Quando, então, fiz toda a minha trajetória ali. Hoje, 50% da minha vida foi lá, literalmente, né? 50% em São Paulo. Mas sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Eu acredito realmente nessa transformação quando a gente age no coletivo. E esse coletivo feito de pessoas que se conectam por propósito. Eu gosto de gente, eu gosto de experiências, eu gosto de viagens, eu gosto de tudo aquilo que me enriquece emocionalmente, socialmente. Então, acho que esse lugar do movimento é um lugar que me faz inteira, assim, ou pelo menos compõe uma partezinha de mim. Muito legal. Conta então o que é o Futures Now e como você enxerga que isso se alinha com o nosso tema aqui de felicidade, propósito. Fala mais um pouco sobre o projeto, sua participação ali, como é que você está envolvida no dia a dia e como é que isso se conecta e se alinha aqui com o nosso tema. Primeiro que eu amei o tema de vocês. Achei um tema corajoso, inclusive, assim, bem corajoso. Acho que a gente navega nele num lugar meio superficial. E aí, quando eu comecei a consumir o conteúdo, eu falei, gente, que coragem, que lugar legal, sabe? De navegar e navegar com relevância. E o Futures Now, uma das palavras é relevância, inclusive. Eu acredito em relevância, intencionalidade. Então, já nesse lugar, eu já acredito que a gente tem um lugar comum. Já está conectado, né? Exato. O Futures Now é uma plataforma de networking para lideranças da nova economia. Ele nasceu muito consequência de uma inquietude minha, né? Eu fiquei 13 anos como lead, toda a minha carreira foi lá com o João Dória. Eu entrei como estagiária, saí como CEO. E foi um processo lindíssimo, sou muito grata. Mas a maturidade e os 13 anos me fizeram olhar para um mundo no qual a gente, naquele momento, reunia líderes, então a gente concentrava network, influência, poder. Ou seja, a gente concentrava tudo o que a gente precisava para mudar o mundo. E eu sinto que a gente, nesses espaços, acaba validando os modelos atuais e não questionando os modelos que eu já considero boa parte deles obsoletos. Então eu falei, não, peraí, se a gente é capaz de concentrar tudo isso, eu quero ser capaz de concentrar para fazer algo com essa influência toda. Então a gente começou a construir ali esse lugar de um novo futuro, um futuro que a gente acredita ser baseado em influência, colaboração, ele é agregador, e ele é plural. Então foi ali nesse lugar que a gente falou, tá, então daqui deriva o Futures Now. Foi quando eu deixei a minha trajetória com o Lead Futuro, né, com o Lead, e comecei a navegar pelo Futures Now. Eu acredito que a gente se encontra num lugar que é um lugar central de pessoas. Tudo nasce em pessoas, né? Quando a gente coloca essa crença da prosperidade, da construção da cultura e da vida dela e da realização no CNPJ, gente, esse lugar é frágil, ele é irreal. É tudo sobre pessoas, está no CPF. E está no CPF que tem que estar saudável, que tem que estar consciente, que tem que ser coerente com as tuas crenças, com o espaço, com tudo. Então, eu acredito que a gente se encontra nesse lugar, sabe? E é isso que a gente fomenta muito dentro do Futures Now. E o Futures Now surgiu dessa sua inquietude, muito provavelmente também dessa construção da felicidade, desse trabalho na direção da felicidade, e acaba promovendo felicidade para as pessoas que estão ali se conectando. Você falou, é tudo sobre pessoas. Como é que é a comunidade, a relação entre as pessoas e essa troca de experiências e de bagagem, de talentos, de habilidades? Eu acredito muita energia, assim. Então, eu sinto que eu sou muito movida, baseada em entusiasmo. Tem tatuado esse entusiasmo, Deus dentro de si, né, a definição. E é um vibrar para mim. E ele é pro bem e pro mal, meu aliado, o entusiasmo. Por quê? Quando eu estava já num contexto ali final de ciclo, a minha energia, a minha vibração estava muito baixa.
eu estava menos feliz. E eu entregava menos para as pessoas. Então, hoje, quando eu entrego o Futures Now, eu apresento, eu tangibilizo ele no dia a dia, é um lugar de felicidade, de realização, porque vibra, né? É coerente, assim, com o que eu penso, com o que eu acredito, com o que eu sou. Então, hoje o Futures Now, a gente dá muita vida para ele, porque a gente tem uma vida coerente, uma vida consistente. Quem tá lá, tá porque compartilha desse lugar real, da intenção de colaborar, da confiança, da crença no poder das pessoas como agente de transformação. Então, esse lugar, para mim, ele é muito significativo, sabe? Da gente basear em pessoas, pessoas que acreditam nas mesmas coisas, vibram nesse mesmo lugar, compartilham dessa mesma energia. Não, e eu acho muito legal, toda essa sua experiência, ela é muito dentro desse mundo de networking, né? E acho que eu e a Thaís, a gente fala bastante sobre isso, o quanto a gente tem perfis diferentes, mas eu sou uma pessoa muito mais de networking, de ir atrás, de conversar, de às vezes bater na porta de alguém que eu nunca vi e falar assim, oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Mas também foi uma coisa que eu aprendi, eu demorei muito tempo, a gente fica às vezes um pouco escondido, com medo, o que que a pessoa vai pensar. Eu queria que você compartilhasse um pouco isso, assim, não só, eu acho que a importância do networking é muito clara para todo mundo, mas que dicas que você dá para as pessoas ou o que que você enxerga que funciona ou funcionou para você na sua trajetória para ser essa pessoa que tem conexões, que cria conexões e, enfim, e consegue tirar o máximo delas? Eu vou falar o que não funcionou. Primeiro, por quê? Quando eu entrei no Lead, eu queria muito, assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que tudo era networking, existia um lugar, assim, que precisava ser hackeado, sabe? Falei, gente, todo mundo se conhece, quem tá lá, consegue emprego, faz negócio, eu preciso chegar lá. E aí, o que aconteceu? Eu queria muito entrar no Lead, e fiz tudo que podia para entrar e entrei. E ali foi meu maior erro, porque eu achava que o fato de estar lá dentro bastava. Então eu ia aos eventos, na época trocávamos cartões. Então, assim, minha mesa, eu achava que ela era um espelho do networking, porque tinha pilhas de cartões. Eu chegava aos eventos, eu chamava as pessoas pelos nomes, porque eu fazia o dever de casa, assim, de pesquisar quem ia estar lá. Então eu tinha muitas conexões. E eu achava que isso bastava. E por isso que hoje eu acho que as pessoas erram tanto com o networking. Porque a gente tem uma sensação muito falsa, especialmente com as redes sociais, com os grupos de WhatsApp, de que a gente tem uma rede de networking muito estratégica, vasta, potente. A gente só tem conexão. O que determina uma rede é acesso. Porque hoje a gente conseguiu o contato de alguém. Gente, você está num grupo de WhatsApp ali, você, nossa, essa pessoa. Um milhão de telefones, né? Você vai lá e salva, você manda um oi, mas vai ser respondido? Sabe? Essa pessoa vai te chamar para um café, para uma reunião, vai aceitar, ouvir o que você tem para falar. Sabe, no final do dia você é lembrado, você, depois de ser lembrado, você é considerado. Sabe que lugar é esse que a gente ocupa? Então, quando eu estava no Lead, nos meus 5 primeiros anos, eu naveguei num lugar muito superficial e que eu classificava como um lugar de network. E eu conto essa história porque, para mim, ela foi emblemática quando eu liguei para o presidente de uma grande empresa, porque eu só me lidava com CEOs, então, uma baita oportunidade. Falei, oi, tudo bem? Laís do Lead, tudo bem? Aí ele, oi, você não tem sobrenome? Vamos tentar de novo. E ele desligou na minha cara. Aí eu Nossa. chorei. Eu também choraria, eu acho. Gente, eu chorei, né? Eu tinha 24 anos. E imagina, eu já era gerente do Lead, estava no Lead. Então, na minha pouca maturidade, pouco repertório à época, eu achava que isso bastava. E eu dizia, eu tenho uma grande rede de network. E aquele momento, para mim, esse cara virou um amigo, é óbvio que eu sou muito grata ao que ele fez, apesar de cruel naquele momento. Porque ele me aterrou, assim. Ele falou, se você for demitida amanhã, né? Basicamente, foi essa pergunta que ele me fez. As pessoas vão responder o @gmail.com, né? As pessoas vão responder meu WhatsApp pessoal. A resposta era não, para a maior parte das situações. E foi quando caiu a minha ficha, eu falei, a partir de amanhã, a história é outra. Eu preciso ser a Laís Macedo. Para mim, o que eu tenho de conselho, de zero para as pessoas, é não se iludam. Conexão não é rede de networking. E se tem algo poderoso que a gente carrega, é o nosso CPF. Por mais que sejamos empresários, eu tenho o CNPJ, é passageiro. O que ninguém nos tira é a nossa marca pessoal. Onde eu estou. Eu até estava agora numa roda aqui no evento, entrei, tinham 8 pessoas, eu, prazer, Laís Macedo, prazer, Laís Macedo. Aí alguém, nossa, Laís Macedo 8 vezes, eu falei, 8 vezes, se tiver 12 pessoas, são 12 vezes Laís Macedo, é minha marca, é minha história. E eu não desgarro disso, porque foi um processo muito cruel experimentar essa história, essa jornada, deixar de ser a Laís do Lead, a Laís de qualquer outro lugar, porque quando a gente, se eu só sou a Laís, as pessoas me dão um sobrenome, e era do Lead. Uhum. E vai ser de qualquer outro lugar.
E aí a Desgarrar gente vai isso é muito perdendo a nossa identidade, né? Esse senso de quem eu sou, o que que eu valorizo, qual é a minha jornada, a minha trajetória, para onde eu tô tentando Exato. caminhar, porque a gente tá ali tão empenhado em vestir. Eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Do vestir a camisa da empresa, que não tem nada de errado com você se apaixonar pela empresa que você trabalha, você fazer o seu melhor para alcançar os seus resultados, seus objetivos de carreira, mas não tira a sua camisa para pôr da empresa. Né? Não deixa a sua camisa no armário para se tornar um representante daquela organização em que você está, porque todas essas relações são passageiras. Né? E seja na vida de empreendedor, e mesmo que a empresa seja sua, né? Ainda assim a gente não sabe o que vai acontecer depois, então ter uma clareza muito grande da nossa identidade, quem a gente é, o que a gente está buscando, é muito importante. E isso é uma conversa que você tem, imagino, com as suas mentoradas e todas as pessoas que você enfim, se conecta de alguma forma para encorajar a também construir essa jornada. Quais são conselhos ali, sugestões, dicas, caminhos que você oferece? Ou até, assim, com base na sua própria trajetória, na sua jornada, que mensagem você comunica para que essas pessoas entendam essa importância e trabalhem nesse sentido? Acredito que o primeiro item é a gente se conhecer. Gente, é muita terapia, a gente tem que estar muito em dia com quem somos. Porque na ausência de saber quem somos, o espaço nos molda. A gente vira um pouco de consequência do meio. Uma etapazinha disso é importante, mas isso é muito difícil. Por quê? A gente precisa ser uma coisa só. A gente tem que contar uma história só. E quando você está num espaço que te molda e você está de passagem por ele, então aqui eu sou A, ali eu sou B. E quem sou eu no final do dia? Porque a gente se encontra e tem um diálogo. No meu espaço A, te entrego uma versão de mim. Te entrego outra. Quando vocês se encontram para falar da Laís, que Laís é essa? Porque também as redes nos permitem contar a história que a gente quiser sobre nós. Mas é o que contam sobre a gente que no final do dia é o que compõe a nossa marca. Então, para mim é muito sensível. Eu falo muito sobre a gente trabalhar essa nossa autenticidade. Esse se conhecer, se perceber, se reconhecer. Porque aí a gente se posiciona. E são elementos muito pequenos que eu observo na minha própria trajetória, sabe? Eu fiquei 7 anos dentro do Lead, entendendo que para ser a liderança que eu precisava ser dentro daquele espaço e critério de reconhecimento, eu tinha que usar o esmalte branco. Só que eu odeio esmalte branco, eu amo esmalte colorido. O meu primeiro ato de, peraí, será que a cor do meu esmalte vai definir se eu sou mais ou menos, melhor ou pior, mais ou menos apta para essa cadeira? Usar azul, assim, para mim é meu ato de, eu sei quem eu sou, sabe? Meu dia e de autoafirmação, né? Total. Gente, eu só usava. Eu tava nos espaços porque eu fui recebendo mensagens do meio, né? Então o meio te diz: Laís, tatuagem não faz de você uma mulher de sucesso. Esconda. Então, era esse evento aqui em Comandatuba, eu com um blazer derretendo, porque se você ver minha tatuagem, você vai me achar menos CEO, né? Então, isso tudo são elementos muito pequenos, mas eles são inimigos do networking, porque eles vão enterrando a nossa identidade. E mais uma vez, se a gente não sabe quem a gente é, o espaço vai nos dando insumos e a gente vai se agarrando e narrando essa história por nós mesmos. Isso é um grande equívoco, né? Por isso que é muito importante isso, assim, o que eu mais digo é, gente, quem é você? Se conheça, se perceba. E quando a gente vai tendo esse lugar de eu banco quem eu sou, a gente acha uma vulnerabilidade confortável. Isso eu sei, isso eu não sei, tá tudo bem, você não vai pensar menos de mim. A gente para de falar o que o outro quer ouvir para falar aquilo que a gente gostaria de contar. Acho que isso é super importante. E Laís, ontem você tá falando isso, e eu tô me lembrando de uma conversa que a gente teve ontem muito legal, em que a gente falou sobre como as conexões e essas relações também é importante que a gente saiba se doar, né? E que a gente tenha algo a oferecer para essa troca, e não que a gente já chegue ali, oi, tudo bem? Quer tomar um café comigo porque eu quero te vender alguma coisa, né? O que a gente tem para oferecer? Porque as relações, elas são muito baseadas nesse vínculo e na troca. E no networking também, né? Como é que a gente cria essas redes em que a gente não vai, assim, sedento por ganhar alguma coisa e de repente a pessoa fecha a porta, né? E não tá interessada. Como é que a gente abre esse diálogo, se doa, se oferece os nossos talentos, nossa visão de mundo? Como é que o que você recomenda nesse sentido para fortalecer as nossas redes? Isso é muito sensível, porque as pessoas, de fato, colocam o networking na caixinha do fazer negócio. Então, agora eu preciso mudar de emprego. Agora eu preciso de um investidor. Agora eu preciso vender. Então, agora eu vou fazer networking. O networking baseado no interesse, né? Não um networking interessante. Eu acredito muito no netweaving, assim, como o networking da nova economia. Net? Weaving.
daqui de longe, gente, vocês que estão ouvindo a gente, vocês devem estar ouvindo barulhos aqui no fundo, a gente tem palcos em volta, e a gente está conversando numa sala pequena, mas uma distância aqui de 2 metros, tem coisas que a gente não A consegue gente tá entender. garimpando. A gente tem que prestar então, uma né, Twizy? atenção. E eu acho muito legal porque é o dar antes de receber. E dar de uma forma genuína. Se eu posso te ajudar com o que eu sei, com o que eu conheço, uma porta que eu posso abrir, uma dica que eu posso dar, se eu posso te servir, por que não? E não é colocar isso numa balança de, tá, eu te dou isso e você me dá o quê em troca? Não. É fazer as coisas sem esperar esse imediatismo de uma colheita. A gente colhe. Quando a gente planta um networking próspero, real, saudável, humano, a gente colhe. Mas no tempo que ele precisa e que é um tempo longo. Por isso que a gente tem que fazer networking de forma constante, não quando a gente precisa de algo. Porque esse networking interesseiro, ele não cria ponte, ele cria muro. E você criou um muro, você demolir esse muro para começar a reconstruir uma conexão ali, nossa, é muito difícil. Nossa. E você sabe que você falou uma coisa, tá bom? Daquele momento que esse CEO de empresa, né, te deu esse chacoalhão aí de falar assim, tá bom, e o dia que você for @Gmail. Tem uma coisa que acontece até mesmo em muitos eventos, né, que você não consegue nem se cadastrar com um e-mail que seja Gmail, que não seja um e-mail corporativo. Muitas empresas fazem isso, porque no fim elas estão em busca ali de captar leads, né, para um próximo negócio, etc., sem necessariamente respeitar ali o momento, talvez pessoal, que a pessoa decidiu ter uma separação, ou até mesmo a pessoa ela tem um e-mail corporativo, mas ela quer separar as coisas, né? Ela quer participar do evento na física, né? Ela como pessoa e não como representante da empresa A, B ou C. Nesse momento em que você não tem, talvez, um e-mail corporativo, o que você recomenda para as pessoas, né? Para assim, talvez você esteja buscando, talvez você nem esteja buscando um emprego, mas o que você recomenda para as pessoas em termos de como entrar em contato, o que eu posso oferecer? Dá umas dicas assim pra gente. Isso é muito interessante, é cruel. Essa sua fala, assim, para mim, ela é muito presente na minha vida, porque essa foi uma das minhas maiores motivações para construir o Futures Now. As pessoas no mercado, elas são descartadas quando elas perdem o cargo, elas perdem o lastro. Isso é uma ilusão, gente. Mas isso é o que eu mais via. E o meu próprio grupo, um grupo de CNPJ, era isso. É um grupo de líderes. Se você deixou o seu cargo de diretoria, quem é teu sucessor, tua sucessora? Próximo. Obrigada pelo tempo que estivemos juntos. E para mim é um lugar tão cruel. É cruel a palavra. Porque assim, gente, o que você sabe, quem você é, as histórias que você acumula, tuas realizações, isso tudo não tem valor? Isso tem um valor ímpar. Não é porque hoje você, de fato, agora eu vou para uma outra fase da minha vida. Mas tudo isso vai com você. E tudo isso, se aplicado num contexto, é muito poderoso. Então, eu acredito, né, naveguei por isso para falar que essa foi uma das minhas principais motivações, assim, de, gente, o CPF é muito valioso, né? A gente vai navegando, hora a gente tem um cargo, hora tem outro, mas isso é muito valioso. O que eu mais dou de dica para as pessoas, primeiro que seria muito bom a gente poder escolher os ambientes, né? Se esse é o ambiente que me garimpa pelo número de funcionários que eu tenho na empresa, ou se eu sou CEO, ou se eu sou diretora, se eu sou gerente, não tem nem essa opção, mas a gente não pode sempre escolher, né? Quando dá, a gente escolhe. Quando não dá, a gente tem que estar lá. E estando lá nesses espaços, que seja um evento, que seja estar no LinkedIn, estar em espaços, é se apropriar de quem você é. Isso está sendo um exercício recente para mim. Porque eu sempre me apresentei com cargos. E hoje não. Quem é você? Eu gosto de falar, eu sou uma apaixonada por pessoas, eu sou muito entusiasta. Hoje eu me considero especialista em inteligência relacional. Vocês querem falar de AI? Eu estava numa roda aqui ontem, tínhamos que nos apresentar. E era uma roda interessante, assim, as pessoas não estavam falando de cargo, eu já estava gostando disso. E aí todo mundo, Laís, conta o grupo que você lidera. Eu falei, não, daqui a pouco. Eu falei, eu sou uma especialista em inteligência relacional. Eu me ouvi assim, falei, olha, e é legal. Gostei do Gostei som de disso. mim. Eu sou. E super impostora, porque a gente, né, eu sou um pouquinho. Não, gente, eu sou. Agora, 15 anos fazendo isso, eu sou. Então, esse lugar eu acho muito importante, a gente se conhecer, se reconhecer nas nossas potencialidades, não é prepotência. É o se reconhecer dentro daquilo que a gente construiu mesmo. Poxa, eu tô há 10 anos liderando áreas de marketing no varejo. Eu sou uma baita de uma especialista. Eu conto numa mão quem tem a experiência que eu tenho, não é meu caso, né? Aqui é nível de exemplo, mas eu conto numa mão, olha o case que levou essa empresa do ponto A para o ponto B. Saiu daqui, isso é meu.
Então a gente não se apropria disso. E eu acho isso muito poderoso. Então, eu acredito que o grande valor numa apresentação, quando a gente não tem uma chancela, mas que eventualmente tenha esse lastro corporativo, é muito legal que a gente se coloque ali dentro das nossas potencialidades, porque isso ninguém nos tira. Ô, Laís, eu tô super inspirada pelo que você está trazendo, e aí eu tô de olho aqui no seu painel, que é Mentes que Movem o Novo Mundo. Liderança, comportamento e inovação na era das conexões. E aí eu tô com vontade de saber quem são as mentes que movem o futuro. Ou como são as Ou mentes como que são, movem quem são, onde estão, como é, onde vivem. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas muito mais empáticas, muito mais humanas, são pessoas que acreditam muito mais no CPF. Né? Enquanto líderes e liderados, eu acho que é um trabalho muito mais centrado numa escuta ativa, em ambientes com mais perguntas, perguntas mais elaboradas, perguntas mais acolhedoras, espaços mais vulneráveis. São líderes, e a gente vai falar muito de liderança amanhã, né? Quem é esse líder dentro desse painel que promove esse novo mundo? É esse líder horizontal. O mundo não é mais hierárquico, não existe mais a pessoa que sabe dá tudo para aquela que não sabe. E manda e todo mundo obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, gente. Eu postei hoje no meu LinkedIn lá um estudo que saiu na época que fala um estudo que está comprovando que as amizades no ambiente de trabalho estão morrendo. Isso está tendo um impacto direto na produtividade e nos resultados. É óbvio. Se as pessoas elas deixam de vibrar, deixam de pertencer, deixam de querer estar, elas não estão entregando o melhor de si, elas não estão ali nas suas melhores versões. E então, quem é o novo líder? Quem é essa nova pessoa? A que coloca o indivíduo na frente de tudo, que coloca numa escuta, que coloca entendendo as individualidades. Cada um é motivado por uma coisa diferente. E você falou desse estudo, eu achei isso super interessante, porque parei para refletir. As minhas melhores entregas, os meus melhores momentos na minha carreira foram nas empresas em que eu tive amigos, em que eu fiz amigos, amigos que às vezes eu levei para outras empresas quando eu mudei de uma empresa para outra, mas e conexões que eu tenho assim até hoje. Algumas das minhas melhores amigas eu conheci dentro do ambiente de trabalho. E depois, em outras experiências, não é só que você não se encaixa na cultura. A gente fala muito sobre, tipo, mas a cultura não me encaixava, etc. Mas muitas vezes, a cultura nada mais é também do que as pessoas. Mas muitas vezes é isso, é você olhar para o lado e você não encontrar pessoas dentro de uma empresa que são, que pensam como você, ou que, independente, talvez até pensem de um jeito diferente, mas que te interessam, né? Umas pessoas que têm valores, talvez, com os quais que ressoam ali com você. E eu achei isso muito, muito interessante, como realmente faz diferença, né? Você fazer amigos dentro do ambiente de trabalho, não só, assim, amigos, acho que na lateral, amigos também, né? Em seus chefes são amigos ou funcionários, né? Gente da sua equipe com as quais você cria essa amizade, justamente porque muitas vezes não é só, tipo, a pessoa pediu tal coisa, então o cargo dela manda, mas, cara, eu tô fazendo isso, não é pra gerente de área tal, ou pra pessoa Não, eu tô fazendo isso pra. Desculpa. Tipo, tem cliente. E acho que na pandemia foi o auge disso, mas mesmo hoje, a gente acaba tendo menos essas oportunidades de fazer essas conexões, né? Construir essas relações, porque você não tá ali, né, no dia a dia com a pessoa, você não tá no olho, você não tem aquele contato, o cafezinho, você não toma batendo um papo, falando sobre, nossa, a lição de casa da escola da minha filha, ou o que tava, até mesmo, né, tava a dificuldade do trânsito do dia. Você não faz essa small talk, né, que o americano fala Aham. muito, mas assim, essas conversas que acabam criando conexões e fazendo a gente conhecer outras pessoas. Dicas que você dá para dentro do ambiente que é híbrido, ou às vezes até 100% de home office, para. Sem querer parecer repetitiva, mas eu centro muito no indivíduo e tem coisas muito pequenas que a gente pode fazer. Tipo, a caminho daqui mesmo, eu acabei de colocar uma situação dessa em prática. O que que eu faço todos os dias? Já que eu perco tempo, perco mesmo no Instagram e no LinkedIn, eu comecei a transformar isso nessa etapa desse processo de relacionamento digital, híbrido, que é
esteja ali numa condição de presença. Por quê? Se eu estou narrando algo lá, eu quero que você saiba. Eu quero que você saiba que eu adotei um cachorro, que eu perdi alguém da minha família, que eu fiz a viagem dos meus sonhos. Eu estou te dando todos os insumos. E quando a gente está ali recebendo, o que eu cuido muito de fazer? Todos os dias eu faço 10 comentários em posts no feed, interajo com 10 stories e faço mesmo no LinkedIn. Intencional, meta, meta. Ai, Laís, que falsa. Não, é meta. Eu manifesto com carinho aquela mensagem de aniversário, mas é meta do dia. Poxa, é aniversário de alguém, não bota a palminha. Pô, eu vou lá no WhatsApp, escrevo uma mensagem de coração. Sem GPT, escrevo uma mensagem de coração. E o que isso é muito importante? Se a gente está ali num ambiente de trabalho onde eu me conecto a essas pessoas, desde o nosso dia a dia, onde eu estou num call que passa o cachorro correndo, a pessoa faz ali aquele call o tempo inteiro com o gato. Por que começar a nossa conversa perguntando do gato em vez de perguntar do projeto? Sabe, eu vi que a minha colega de trabalho postou que perdeu uma pessoa. Por que eu vou começar esse call aqui eufórica se eu posso, numa energia mais de acolhida, perguntar como ela tá? Eu acabei de encontrar uma pessoa e disse que eu pus em prática, que eu vi que ele postou que o pai não tá bem. E eu cumprimentei aqui e falei, seu pai? Pessoa até que... Ué, meu pai... Ele quer contar que ele está passando por um momento difícil. Ele postou nas redes, ele quer dividir. Quer esse acolhimento, tá em busca dessa troca, né? Exato. Então, seja por a gente navegar de forma realmente intencional nessa busca por informações que as redes nos dão com muita facilidade, até esse estado de escuta, de presença num call. Sempre que eu começo uma reunião, sempre assim, todas as minhas reuniões, dentro e fora do time, são coisas muito pequenas. Eu sempre observo, por exemplo, quem não tem um fundo embaçado, porque a pessoa quer te contar uma história, aquele monte de medalha de Iron Man lá. A primeira pergunta, peraí, esse monte de medalha é o quê? Pronto, a pessoa, ele se disse, ô indivíduo, eu me interesso pelas tuas conquistas. E a pessoa recebe aquele portal para narrar a história dela. Sotaque, aquele primeiro sotaque que eu pego no início de uma reunião, eu pergunto. Então, tudo, seja num momento ali que eu observo, eu olho para aquilo que todo mundo olha de uma outra forma, ou para aquilo que eu vou garimpando ao longo do meu dia a dia ali, recebendo nas redes e transportando isso para os meus espaços de interação. Eu chamo de gatilhos emocionais, porque isso não tem erro, isso é muito poderoso. Ai, Laís, uma delícia te ouvir, aprender com você. Tô aqui, eu que sou a pessoa pior de fazer networking do mundo que eu conheço, ou tô entre as piores. Tô aqui aprendendo várias dicas e quero trazer isso para o meu dia a dia. A gente está chegando no fim do nosso tempo juntas, então queria que você deixasse aqui um recado para o pessoal, onde eles te encontram, que projetos e iniciativas você quer deixar aí, divulgar, contar para as pessoas, para elas saberem mais, continuarem essa conversa com você. Ai, gente, não quero que acabe. Não, e eu tô, gente, de frente aqui, ó, com uma tela que tá me dando uma labirintite. Então, se porventura que eu fui meio dispersa, é a labirintite, tá? Porque a tela é móvel. Mas eu adorei estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu estou nas redes, né, no LinkedIn como Laís Macedo Ribeiro, no Instagram, _ Laís Macedo, e compartilhando aí os meus contextos, momentos de trocas, de encontros e reencontros, e falo um pouco também de inteligência relacional. Enquanto o mundo fala de inteligência artificial, a gente está no Innovation Week que só tem inteligência artificial, eu quero falar de inteligência relacional, porque não há um algoritmo que vai substituir essa inteligência. Boa. Estamos juntas nesse trabalho de desenvolvimento humano, organizacional, das relações, e que você continue semeando isso por aí, ajudando muita gente a desenvolver essas habilidades que são tão essenciais para o presente e para o futuro do trabalho. Obrigada por ter topado o nosso convite. Ter essa soda aqui com a gente. Obrigada! Continuem acompanhando os episódios aqui direto do Rio Innovation Week. Daqui a pouco a gente está de volta com mais. Obrigada, pessoal.